vamos declarar com todo o nosso coração que o nosso Senhor, Ele sempre é por nós. Que independente da circunstância, do momento em que você esteja vivendo aí, pode ter certeza, o Senhor é por nós. Nos faz andar sobre as águas, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. E Ele vai mostrar que Ele cuida de mim e de você. Pode ter certeza. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confia. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. O Senhor é o nosso Deus, podemos descansar nele. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Ele é fiel. tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele é soberano, Ele é poderoso. Sempre louvaremos o teu nome, porque não há outro. Tu és o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória ao teu nome. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Bendito seja teu nome, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Louvado seja teu nome, Deus. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme.
firme mais uma vez, declare. Quem abre pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, Tu és santo, ó Deus, nós te Dá uma honra louvamos. nesse sentido, dá uma honra e toda a glória ao teu nome. Tu és santo, santo, ó Deus. Que ao teu nome nós clamaremos. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor, essa noite. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Cada vida, ó Pai, cada família, ó Deus, que está nos assistindo nessa hora, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus. Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus. Deus, que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre a tua igreja que está reunida Jesus. em todos os lugares neste momento. Que teu Espírito Santo venha confortar cada coração. Que a tua palavra, Deus, venha glorificar o teu nome. Que eu venha ser apenas um instrumento em tuas mãos para que o teu nome seja exaltado em mais esta noite. Vem de encontro aos nossos corações e toca cada um de nossas vidas. É o que clamamos ao Senhor. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos lá, então. Essa semana eu vou começar uma série de pregações sobre o livro de Jonas, porque eu quero dar continuidade nas lives, independentemente da quarentena acabar ou não. Espero que seja o mais rápido possível, mas eu quero pelo menos, não sei, uma vez a cada 10 dias, semana sim, semana não, estar fazendo essa live. É uma oportunidade de pregarmos também, tá bom? Então, vou começar pelo livro do Profeta Jonas, que é um livro curtinho, ele tem quantos capítulos? Apenas 4 capítulos. Rapidinho a gente acaba ele. Eu não vou ser tão enfático na questão de versículo por versículo, porque realmente senão ficar muito longo. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Livro do Profeta Jonas. Hoje eu vou ler apenas do versículo 1 até o versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive a ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aí tá bom, só nesse. Para muitos, infelizmente até para muitos cristãos, o livro de Jonas, ele não passa de fábulas que eles contam de historinhas para os seus filhos. E eu quero mostrar para você que, de fato, o livro de Jonas não é uma fábula. O livro de Jonas é algo tão verdadeiro que o nosso próprio Senhor Jesus o citou como sendo verdadeiro. Eu vou mostrar para você. O que eu quero passar para você hoje, nessa noite, aqui nessa live, é para que você, de fato, meu irmão e minha irmã, tenha segurança de que aqui, ao qual nós cremos, ao qual nós Deus, que de fato Ele é a palavra de Deus, que tudo aquilo que está escrito nele se cumpriu, vai se cumprir, e que você pode ter segurança de embasar todas as suas decisões, toda a sua vida, o seu casamento, a criação dos seus filhos com base nisso daqui que é a palavra de Deus. Então eu quero dar essa confiança para você nessa noite.
Aqui é interessante que começa assim. Deus diz para Jonas ir para o norte. O que Jonas faz? Ele pega o caminho oposto. Ele teria que ir para Nínive, que é a capital da Síria. Mas ele toma um navio e vai para Tarsis. Tarsis, até aqui onde Jonas foi escrito, o contexto, alguns que estudam essa parte de geografia bíblica, eles dizem que Tarsis era o fim da Espanha. Era a última parte conhecida do mundo. Literalmente o fim do mundo. Ou seja, Deus manda Jonas ir para Nínive. O que Jonas faz? Ele faz o oposto daquilo que Deus manda. Ele pega um navio e vai lá para o fim do mundo para fugir da presença. E você vai ver que neste pequeno livro de Jonas, de apenas 4 capítulos, que o protagonista não é Jonas, que o protagonista não é o peixe, mas que o protagonista deste livro é o próprio Deus. E você vai ver que Jonas também é um pregador um tanto quanto estranho. Estranho por quê? Porque ele não queria pregar, mesmo prega a palavra de Deus e é um sucesso. Ele faz de tudo para ser um fracasso. E o que acontece? Ele prega um sermão sem querer pregar e de apenas 7 palavras, literalmente 7 palavras, não sei se dá para contar aqui no dedo aqui. 7 palavras. E diz a Bíblia que 120 mil pessoas se convertem com aquele sermão de Jonas. Hoje em dia nós pastores passamos talvez pelo oposto. É 120 mil sermão para 7 se converterem. Jonas pregou um sermão com 7 palavras e 120 mil pessoas se converteram. E sabe o que ele fez? Ficou extremamente triste, exatamente. Ficou extremamente triste por conta do resultado da sua pregação ter funcionado. Porque ele não queria que aqueles ninivitas se arrependessem dos seus pecados e fossem salvos pelo Senhor. Um completo absurdo. Eu sei que quando você ouve a história de Jonas, parece até difícil de engolir a ideia de que um peixe engoliu um homem. Por isso que pregar sobre o livro de Jonas é, acima de tudo, defender a nossa fé. Defender a Bíblia, de que de fato aquilo que a Bíblia diz é verdade. Porque se eu e você suprimirmos, se eu e você tirar, vai sobrar pouca coisa para eu e você pregarmos. Alguns teólogos liberais, eles vão dizer que o livro de Jonas talvez seja o calcanhar de Aquiles de muitos teólogos. Por quê? Por conta deste milagre aparentemente difícil de acreditar. Mas a partir do momento que você vai lendo esse livro de Jonas, que é um livro bem curto, você vai ver que não é apenas o milagre do peixe engolir um homem, mas o livro ele é repleto de milagres. Tem tempestade, depois da tempestade tem a calmaria. Tem o grande peixe que engole um homem que fica 3 dias vivo ali dentro do grande peixe. Depois ele é vomitado no lugar que ele deveria ir. Depois a plantinha nasce, a plantinha morre, isso aí eu vou explicar com o decorrer das pregações. É tão certo que não é nenhum absurdo isso aqui que aconteceu com Jonas, porque se depois que acabar essa live, você procurar lá no Google, põe lá, James Bartley. Fala sobre um pescador que estava com umas pessoas em 1891. E o que aconteceu ali? Ele caiu no mar e tal e sumiu. Só que depois seus amigos pegaram um cachalote de 25 metros de comprimento. Era muito grande. E eles então abrindo o cachalote, depois de cerca de 36 horas que esse amigo, eles viram que James Butler estava lá dentro do cachalote, ainda vivo. E, de fato, ele depois levou um tempo, mas se recuperou e viveu mais 18 anos depois desse episódio fatídico. Portanto, a Bíblia é repleta de milagres. Não é apenas o peixe que engole um homem. É o mar que se abre. É o sol que para. É a cobra que fala. É gente que fica mudo. É virgem, um casal estéril que tem filhos. Agora, se você acredita que Jonas é apenas folclore, todo o restante da Escritura também será. Portanto, Jonas é muito mais que a história de um peixe que engole um homem. Mas todo o livro de Jonas você vai ver que ele fala do poder e principalmente do amor de Deus para com as pessoas, que o desejo do Senhor é de fato com que todos cheguem ao arrependimento. Eu quero passar 2 princípios aqui esta noite, então vou ser bem curto como de prática, né? Como tem tentado ser. O primeiro princípio é o seguinte: os milagres e a autoria da Escritura, para que você possa ter fé, meu irmão. Não que eu, pastor Rafael, aqui estou falando, mas para que você possa ter fé naquilo que a Escritura diz. Por exemplo, se você diz para mim que o livro de Jonas ele é apenas uma analogia, ele é apenas uma história, algo figurado,
você vai estar contradizendo aquilo que Jesus Cristo disse. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo citou o livro de Jonas como sendo literal. Cita esse episódio de Jonas como sendo algo literal. Olha o que diz Mateus capítulo 12, versículo 40. Porque assim como esteve Jonas, aqui Jesus Cristo falando, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, Jesus, para falar de algo real, que seria a sua morte e depois a sua ressurreição, olha, eu vou ficar 3 dias morto, mas depois eu vou ressurgir. Ele usa o exemplo justamente do livro de Jonas. Ele diz, olha, assim como Jonas literalmente ficou num peixe durante 3 dias, aparentemente morto para a sociedade, mas depois ele ressurgiu, onde Deus queria que ele ressurgisse, da mesma forma, assim vai ser comigo. Ou seja, se eu e você negarmos a verdade do livro de Jonas, tem 2 alternativas para mim e para você. Primeira, Jesus Cristo mentiu, porque Jesus Cristo disse que o episódio de Jonas era verídico. Segunda alternativa, Jesus Cristo disse de forma verídica, então é verdade o que aconteceu com Jonas. Não há uma possibilidade de uma terceira opção de que, olha, Jesus falou apenas uma ilustração, apenas uma analogia para dar um entendimento maior para as pessoas, uma outra parábola. Não, não há essa possibilidade. Eu sei que muitos vão dizer que a Bíblia não passa de folclore judaico, porque assim como no nosso folclore, por exemplo, temos a mula sem cabeça, na Bíblia tem a mula que fala. Assim como as histórias do folclore tem o Saci Pererê, na Bíblia tem o peixe que engole um ser humano. Mas eu venho falar para você, a Bíblia não é uma lenda, pode ter certeza. Você, em primeiro lugar, você não tem nos folclores profecias que se cumprem assim como a Escritura diz. Você não vê em lugar nenhum. Por exemplo, cerca de 2.000 profecias no Antigo Testamento. Profecias sobre reinos, cativeiro da Babilônia. Estava ali, olha, 70 anos vocês vão ser cativos. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o rei Ciro. Olha, esse rei vai reconstruir Israel, justamente na época que Israel estava de pé. Ou seja, vai derrubar e depois vai construir. Você vê cerca de 300 profecias, 300, apenas do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma riqueza de detalhes absurda que você não vê em lugar nenhum, em folclore algum. Por exemplo, a Escritura diz aonde Jesus nasceria. Lembra quando o profeta diz? E tu, Belém, pequena demais para figurar entre as grandes, de ti sairá o que há de reger as nações. Ou seja, Belém era pequenininha, era um ovinho assim, desse tamanho. Mas olha o que o profeta diz. De ti sairá aquele que há de reger as nações. Ou seja, onde ele nasceria, onde ele moraria, Nazaré, estava escrito para que ele fosse chamado de Nazareno. Se você ler o começo do Evangelho de Mateus, constantemente você vê a frase, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Só que você pode pensar assim, pastor, mas José e Maria podem ter sido picaretas, saberem da Bíblia, e então eles fazerem tudo isso para quê? Para que as pessoas acreditassem que o filho deles de fato fosse o Messias. E então, à medida que Jesus foi crescendo, eles passaram para Jesus essa farsa e Jesus apenas deu continuidade. Tem essa possibilidade? Claro que tem. Não nego, claro que tem. Mas, por exemplo, olha uma profecia que não estava ao alcance do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra quando a Escritura diz que nenhum de seus ossos seria quebrado? Jesus Cristo está lá, na cruz, e então um soldado romano vem, quebra o joelho daquele ladrão que está do seu lado direito, e depois daquele que está do seu lado esquerdo. Por quê? Porque quebrando o joelho, o peso do corpo ia todo para baixo, automaticamente faltava o ar e a pessoa morria mais rápido, visto que estava chegando o sábado. Então, eles fazem isso com os 2 ladrões. Quando eles chegam ali em Jesus Cristo, o que aconteceu? Já estava morto. Não precisou quebrar. Aí, então, Mateus também disse, para se cumprir aquilo que havia sido dito pelo profeta, nenhum de seus ossos seria quebrado. Isso não estava ao alcance do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu sei que, por mais que as pessoas tentam o tempo todo dizer, mas é apenas folclore, é mentira. Não vê folclore nenhum do ponto de vista histórico, como nós vemos a Bíblia. Você vê, por exemplo, o nosso vizinho aqui, de Taubaté, Monteiro Lobato, com suas criações lá no sítio do Capão Amarelo. Você vê Homero com o Olimpo que saiu apenas da sua cabeça. Mas as narrativas bíblicas, elas datam e elas mostram lugares para que você, de fato, venhamos a confiar naquilo que ela diz. Por exemplo, você vê falando sobre a Síria,
sobre a Babilônia, que é o atual Iraque, sobre Canaã, que é o atual Estado de Israel, sobre Turquia, sobre reais testemunhos de pessoas, de arqueólogos que muitos nem cristãos são, testificando a respeito daquilo que a Bíblia diz. Além do mais, Jesus Cristo ele é o maior personagem histórico de toda a humanidade. Você, talvez que está me ouvindo aí e não seja cristão, você pode não acreditar que Jesus Cristo é Deus. Até aí tudo bem. Mas você dizer que ele não existiu é burrice. Porque eles testificam, não é possível, esse homem de fato existiu. Se ele é Deus ou não, já entra na parte da religião. Mas que ele existiu, existiu. Você não vê, por exemplo, né, Monteiro Lobato, estou dando o exemplo dele porque está perto aqui. As histórias de Monteiro Lobato foram escritas pela tinta da sua própria pena, diferentemente da Escritura. A Escritura foi escrita pelo sangue de várias vítimas que morreram por conta daquilo que eles disseram ter visto. Ou seja, eles viram o carpinteiro de Nazaré morrer na sexta, mas no domingo eles o viram de pé novamente. E por aquilo que eles viram, eles juraram até o fim, dizendo, eu o vi. Você não vê essas coisas em fábulas, em folclore. Pastor, mas calma aí. Eles também podem estar mentindo. E eu concordo com você, claro que podem estar mentindo. Há essa possibilidade de todos terem se juntado e falarem assim, olha, vamos contar uma mentira unânime aqui. Todos vamos dizer a mesma coisa. Entrar num conluio e vamos mentir que nós vimos o carpinteiro vivo. Eles podem ter feito isso? Sim. Só que eu faço uma pergunta para você. O que eles ganharam se eles inventaram essa mentira? Via de regra, por que as pessoas mentem? As pessoas mentem para se dar bem. As pessoas mentem para se ver livre de prejuízo. A pessoa mente para conseguir uma promoção no trabalho. Você já viu alguém que inventou uma mentira e morreu por conta da mentira que ele inventou? Então não tem como ser mentira isso aqui que eles disseram. Olha como Paulo morreu, como Pedro, como os mártires da igreja morreram. Você já viu? Esses homens, se eles tivessem inventado a mentira, eles estavam dando a vida deles por conta dessa mentira. Você já viu alguém dar a vida pelo Saci Pererê? Dizendo, eu vi no redemoinho, eu coloquei ali, né, a peneira em cima dele e de repente eu prendi o Saci Pererê. Eu morro por essa verdade. Você já viu alguém assim? Só sou no hospício. Já viu alguém dar a vida porque disse que viu a mula sem cabeça? Impossível. Além do mais, o folclore não muda a vida de ninguém. Não muda. Eu sei que alguns ateus dizem que a Bíblia não passa de um gibi, e nisso eles têm uma mentalidade muito boa, né? Fértil demais. Chamam de gibíblia, ou seja, o gibi da Bíblia. Mas eu nunca ouvi dizer que alguém teve a vida transformada porque leu Reinações de Narizinho. Eu não vi nenhum homem que largou o adultério, a prostituição, que se transformou no melhor pai, no melhor homem para a sociedade, porque ele disse, eu li as aventuras de Rabicó. Você não vê. A Bíblia é diferente por conta disso. A Bíblia é muito mais que um livro que educa o ser humano moralmente. É o livro da manifestação do poder do nosso Deus. Se você duvida, quantos de vocês que estão me vendo neste momento que podem testificar que tiveram a vida transformada a partir do momento que começaram a ouvir pregações a respeito desse livro? A partir do momento que o Espírito Santo tocou o seu coração, e então toda uma vida desregrada de pecado foi se transformando em uma vida de reverência a Deus, de temor a Ele, e uma vida moral mais correta. Quantas pessoas eu já conversei ao longo desses 16, 14 anos que eu estou na igreja, e que de fato eram assassinos, viciados, adúlteros, escravos do pecado, pessoas que estavam com um casamento falido, com um filho nas drogas, com um filho perdido, com enfermidades que os médicos disseram que não tinha a mínima possibilidade de curar, e então elas foram transformadas pelo Senhor. Inúmeras. Por quê? Porque a Bíblia não é folclore, você pode ter certeza disso aqui. Uma vez perguntaram para o Joãozinho na escola o seguinte, ô Joãozinho, a professora ateia sabia que o Joãozinho era crente? Que o pai dele era crente? Então a professora perguntou assim para ele, Joãozinho, convenhamos, você de fato acredita que um peixe engoliu Jonas? Joãozinho tinha tanta certeza da fé do pai dele, do livro que o pai dele cria, que disse assim, professora,
Se na Bíblia do papai tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditaria. Porque tudo que ela diz é verdade. Então pode ter certeza, eu e você temos informações, testemunhos sólidos o suficiente para crermos que a Bíblia é o livro de Deus. E para encerrar, o segundo princípio é o seguinte: o juízo e o cuidado de Deus que nós vemos aqui na vida de Jonas. Eu sei que muitos vão começar do seguinte ponto: olha, o peixe foi um livramento. E de fato foi. Jonas poderia ter morrido afogado, só que daí Deus livrou ele como através do peixe. Isso é verdade. Mas em primeiro lugar, não foi um livramento. Em primeiro lugar, aquele peixe foi juízo de Deus sobre a vida daquele profeta rebelde. Não quis se submeter à vontade do Senhor, que Deus mandou ele por norte, ele pegou uma passagem e foi lá para o fim do mundo, para o sul, justamente contra aquilo que Deus ordenou. Talvez esse seja o seu pior problema. A sua vida talvez seja uma desgraça, por quê? Porque você sabe aquilo que Deus mandou você fazer, você sabe aquilo que você deve fazer, você sabe onde você deve buscar a Deus, mas mesmo assim você resiste. O Senhor te manda vencer alguns pecados, o Senhor te dá capacidade para que você possa vencer, te dá certeza de que você está errado, e mesmo assim você quer permanecer no erro. E por conta disso, a sua vida talvez seja como a de Jonas, tempestades que não acabam mais. Por quê? Porque você fica relutando em buscar ajuda em Deus. Você fica relutando em buscar uma igreja verdadeira que prega a palavra de forma honesta. Se a tempestade não foi o suficiente para Jonas, porque antes de Jonas ser engolido pelo peixe, ele passou por uma tempestade no barco. E então é interessante que todos oram, os ímpios oram. E o profeta, o homem de Deus, de quem se esperava a oração, sabe o que ele faz? Ele vai dormir. Ele é o único que não quer saber de orar. Os ímpios estão orando para os deuses dele, claro. Jonas, que tinha que orar, não ora. Então, a tempestade não foi capaz de fazer ele orar e buscar a Deus. Sabe o que Deus faz? Deus manda um peixe para piorar um pouco a situação dele. Foi só depois disso que Jonas, de fato, buscou a Deus. Por exemplo, no capítulo 2 do livro de Jonas, vai dizer assim, logo no comecinho: então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Na minha angústia, olha que interessante, no ventre do peixe, na angústia. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz. Olha que interessante, do ventre do peixe orou. Na angústia, ele buscou ao Senhor. Jonas só buscou a Deus na hora que de fato o calo apertou. Ele poderia ter buscado antes. Talvez seja esse o seu problema. Deus está te moendo de várias formas, mostrando que você deve o buscar. Talvez o seu casamento esteja em frangalhos. Talvez você não tenha controle nenhum sobre os seus filhos. Talvez a enfermidade bateu sua porta, o desemprego, a miséria, a desgraça. E você está fazendo o quê? Você não busca em Deus. Você não busca uma igreja séria onde tem pessoas que possam te orientar da maneira correta. Porque você acha que você sozinho vai conseguir. Você não se dobra. Jonas, como ele não se dobrou diante de todas essas circunstâncias, o próximo passo foi o peixe. Aí então ele aprendeu a buscar ao Senhor. Não espere, meu irmão, que Deus piore as coisas para que você se dobre diante dele. Paul Washer, ele vai dizer que quando a Escritura diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor, de fato se dobrará. Seja aqueles que se dobram por bem, reconhecendo que Ele é Deus, ou aqueles que não reconhecem que o Senhor é Deus, que continuam arrogantes e orgulhosos. O Senhor quebrará a rótula de seus joelhos para que eles se dobrem diante do Senhor. Mas essa verdade vai se cumprir. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, não dê desculpas para buscar o Senhor. Não use esses argumentos fracos, essas coisas ridículas, dizendo, olha, eu prefiro acreditar que o mundo veio de uma explosão, que eu sou descendente do macaco, lá da Chita, do Tarzan. Isso é um absurdo. Acreditar que você veio de uma explosão e não de um Deus inteligente, você não precisa ser teólogo para você chegar a essa conclusão. Basta você raciocinar um pouco. Imagina o seguinte, que você tivesse a oportunidade de ir a um depósito de material de construção. E lá você vê do lado areia, você vê pedra, você vê argamassa, você vê blocos, várias coisas ali. E então você cerca aquele depósito de dinamite. Toma a distância correta, explode aquele depósito. Qual é a possibilidade que você acha de, depois dessa explosão, aparecer construído uma casa? Com janelas no lugar, com reboco na parede, pintura, grafiato na sala. Seria loucura você acreditar que isso poderia acontecer. E por que você prefere acreditar que você veio de uma explosão e não de um Deus poderoso?
Pare de ficar dando essas desculpas para não buscar o Senhor. Pare de ficar colocando a culpa nos outros. Quantos não fazem isso? Coloca, porque eu ir para a igreja? Mas lá tem gente pior do que eu. É óbvio que tem. Tem pessoas ruins, sim, porque a igreja é lugar de pessoas ruins. Porque só existe esse tipo de pessoa. Existe aquele tipo de pessoa que sabe que é pecadora e aquela pessoa que não descobriu que é pecadora. Não há outro tipo. Agora, você quando fica com essa desculpinha, o dia que eu achar uma igreja perfeita, eu vou participar. Primeiro, você nunca vai achar. Igrejas são imperfeitas porque a igreja é feita por homens. Pastores são imperfeitos. E se tivesse a possibilidade de você achar uma igreja perfeita, não se torne membro dela. Porque o dia que você colocar o pé naquela igreja, ela vai deixar de ser perfeita porque você passou a congregar ali. Então, não dê desculpas. Jonas, ele demora para ver que o juízo de Deus está sobre sua vida. Vem a tempestade, ele não faz nada. Continua fugindo do Senhor. E então as coisas acabam piorando um pouco mais. Talvez seja assim na sua vida também. Talvez bateu a sua porta o desemprego, a enfermidade, a crise, os problemas, uma pandemia dessa onde você não consegue produzir para você colocar o seu alimento dentro de casa. E você não consegue perceber que você precisa se quebrantar e se humilhar diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e pela misericórdia dele sobre a sua vida. Você nunca parou para pensar que talvez esse vazio existencial que você tenha seja justamente pela falta de Deus? Como dizia um escritor russo chamado Dostoiévski, no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. Assim é o ser humano. É por isso que o ser humano ele procura prazer, refrigério, satisfação em várias coisas. Ele não consegue achar, porque se ele não tem Deus, meu irmão, todas as coisas serão vazias em si mesmo. Talvez Deus está te dando várias chances, a tempestade esteja aumentando, mas você não tem conseguido perceber que é Deus te conduzindo para que você venha a ser dependente dele. Como eu falei, o peixe, que foi o juízo, em primeiro lugar, é claro, esse peixe também foi o livramento de Jonas, porque foi esse peixe que o manteve vivo, para que ele pudesse reconhecer o seu pecado e mudar. É assim que funciona. Foi no meio do juízo que Jonas orou, como eu li aqui no capítulo 2, né? Então Jonas, no ventre do peixe, orou. Se Jonas orou no ventre do peixe, no meio da angústia, no meio ali da escuridão, onde ele não tinha mais esperanças, e Deus teve misericórdia da vida dele, pode ter certeza, você pode orar também, aí de dentro da sua casa, sem poder sair para trabalhar por conta dessa crise. Você pode orar, talvez, no fundo do poço, onde a lama do pecado já passou até a tampa da sua cabeça. Onde você pensa assim, não, para mim não tem mais jeito. Para o meu casamento não tem como mais. Os meus filhos foram longe demais nas drogas, na prostituição. Não tem como. O meu marido, é impossível dele converter. Saiba que sim, há essa possibilidade. Você precisa fazer como Jonas. No meio da crise, reconhecer que você não é senhor de si mesmo. Que sem Deus você não é nada. Que você precisa da mercê, da graça, da misericórdia do Senhor. E se você assim fizer, mesmo em meio à tribulação e angústia, tem uma grande possibilidade do Senhor também ter misericórdia da sua vida. Portanto, você precisa buscá-lo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer tudo que você tem feito de errado e clamar a Deus para que tenha misericórdia da sua vida. Várias vezes eu e você precisamos, infelizmente, passar por várias tempestades para que nós possamos ver que não somos nada. Às vezes todas essas coisas ruins que têm acontecido com você é justamente o Senhor conduzindo a sua vida para que você venha a ser dependente dele. Para encerrar, eu vou ler 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo passou por várias tribulações, inclusive naufrágios. É isso que ele está citando aqui. E olha o que ele vai dizer. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Olha o que Jonas diz, olha o que Paulo diz. Chegou um momento da tempestade que a tempestade foi tão grande, acima das nossas forças,
E nós chegamos a desesperar a própria vida. Ou seja, eles chegaram ao veredito: acabou, vamos morrer. Não há possibilidade de sobrevivermos. Mas ele diz que Deus o conduziu, não só ele, mas as pessoas também estavam com ele. Sabe para quê? Para que eles tivessem a sentença de morte, ou seja, não há possibilidade em nós mesmos. E ele conclui dizendo: tivemos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Talvez a miséria do seu casamento, dos seus filhos, da sua vida, os vícios, o desemprego, a enfermidade, todas essas crises e tempestades que têm se levantado. Talvez elas são justamente a oportunidade de você reconhecer que o Senhor é Deus, que você não pode vencer sozinho, que você precisa da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, eu quero orar por você nessa noite. Se você talvez tenha passado por tribulações, assim como Jonas estava passando, não espere que o Senhor te tire da tempestade e te jogue na boca do peixe para que você se arrependa. Não faça isso, mas se dobre diante do Senhor. Jonas, ele não orou. Faça diferente. Busque a Deus pedindo para que Ele tenha misericórdia da sua vida. Eu tenho certeza que Ele é um Deus bondoso e misericordioso. Senhor, eu quero orar pela vida de cada um de meus irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem, que estão participando desta live neste momento, daqueles que posteriormente, ó Pai, também ouvirão. Que o Senhor possa tocar o coração de cada uma dessas pessoas. Ó Deus, se algum deles tem passado por tempestades, que seja apenas para que eles possam reconhecer que sem Ti nós não somos nada. Que o Senhor possa vir de encontro a cada coração, de encontro a cada vida, porque o Senhor, pela Tua palavra, repreende o mar, o vento e todas essas turbulências, porque o Senhor tudo pode. Vem de encontro aos nossos corações, vem de encontro a cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Transforma, ó Deus, essas vidas e que nós venhamos a ter, ó Deus, a certeza de que o Senhor continua sendo bondoso e misericordioso. Nós clamamos pela misericórdia do Senhor, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia e graça das nossas vidas e possa, Deus, entrar com providência sobre cada família, sobre cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra neste momento. Nós te bendizemos esta noite e te agradecemos por esta live, por essa oportunidade de estarmos aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos?